Cara, eu quero fazer uma pergunta. Eu vou me fazer essa pergunta. E aí, faça pra você mesma. Ou eu posso te perguntar também, sem problema algum. Por quê? Em que momento da nossa vida, por que a gente acha que tudo na nossa vida tem que ser difícil? Por que a gente acha que as coisas têm que ser difíceis? Por que a gente acha que o dinheiro tem que vir difícil? Por que a gente acha que eu preciso me matar de trabalhar, que eu preciso que as coisas, tudo que acontece na minha vida tem que ser difícil? Em que momento da nossa vida essas crenças elas foram internalizadas na gente? E é massa, né? Porque eu já falei em alguns vídeos pra vocês. E não pense que ao longo desse todo não, desse meu pouco processo evolutivo, né? Não pense que eu também já não acreditei nesse tipo de situação, não. Só que, por que eu tô falando isso hoje? Porque quando a gente volta a sintonizar com a frequência divina, quando a gente volta a se conectar com aquilo que a gente acredita, quando a gente volta para nós mesmos, tomando a consciência de que existe uma energia maior, de que existe uma força maior, que é essa força que está no controle da situação e que a gente não tem controle de nada. Então, se eu não tenho controle, por que eu vou ter ansiedade de algo, sendo que eu não sei como vai acontecer, ou às vezes eu não sei nem se vai acontecer, porque na maioria das vezes as nossas preocupações elas são por coisas que nem vão acontecer. É uma preocupação, né? A palavra preocupação. Aí separe ela. É uma pré, ou seja, antecipada. É uma pré-ocupação. É uma ocupação antecipada da nossa energia, da nossa paciência, da nossa sanidade mental. Isso faz com que a gente duvide. E eu já li, falei e vou repetir. Uma vez eu li num livro que falava: a ansiedade é falta de fé. E eu fiquei tão bolada daquilo porque eu achava que eu super era a rainha da fé, né? E a gente não é, na verdade. A nossa fé é muito pequena. Porque qualquer coisa que fuja daquilo que a gente tem como um script, qualquer coisa que fuja daquele escopo, a gente já duvida. Então, qualquer coisa que fuja do nosso controle, a gente já fica bolada, né? Ah, mas não é assim. Ah, mas... Aí vem questionamento. E aí o que acontece? Vem questionamento, vem insegurança, vem medo. E por trás de tudo isso, sem que você perceba, ou se você percebe, mas sem que você, de maneira muito sutil, você vai baixando a sua frequência, vai baixando a sua frequência. E aí, semelhante atrai semelhante, né? A gente só atrai aquilo que a gente vibra, eu falo, a gente atrai aquilo que a gente é, não aquilo que a gente quer. Então, aí uma coisa sai do nosso escopo. A gente fica bolado, a gente fica com medo, a gente fica inseguro, a gente fica triste, ó, a energia. É energia. E aí a gente só vai atraindo coisas de mesma vibração, ou seja, só vai. Acho que isso já aconteceu comigo, com você, com todo mundo. Você fala assim, nossa, já tô na merda. E ainda me acontece mais situações. Por quê? Quando você entende que você tá vibrando aquilo e atraindo aquilo, você recalcula a rota. Por isso que é bom você ter a consciência. E meu marido vai ficar puto de eu falar. Mas a gente vem assim, ele acredita, mas não acredita 100%. Mas eu acho que isso é do homem, né? De ter essa, entre aspas, essa responsabilidade do prover, de se preocupar disso. Então, ser mais. Um mais um é dois, sabe? E eu já flutuo nesse universo de infinitas possibilidades. Então, eu falo pra ele: calma, amor. As coisas já deram tudo certo. E aí, às vezes, eu percebo que ele fica um pouco puto, né? Mas como? E ele vem percebendo isso. E aí eu percebo que ele vem percebendo. E aí, às vezes, é igual a gente precisa ser igual São Tomé, né? Ver pra crer. Só que daí as consequências vão acontecendo e não tem como você fingir que não estão acontecendo, as consequências positivas neste caso, né? Então, por isso que eu falei pra vocês, e vou falar: se você não acredita nisso, se você não acredita em vibração, se você não acredita que você acordar e se conectar vai te fazer bem, se você não acredita que você sintonizar policial que você tá assistindo, o que você tá ouvindo vai te fazer bem, se você não acredita, tá tudo bem. Às vezes, dependendo da crença, do jeito, do seu processo, do seu histórico, você dificilmente vai acreditar mesmo. E isso não é problema algum. Mas faz o teste. Faz o teste e comece a perceber
as coisas mudando, minimamente que seja, mas eu te garanto que vai melhorar 1%. Tu vai acordar mais feliz, tu vai sorrir diferente, você vai ter mais entusiasmo para fazer alguma coisa. E aí, da mesma maneira como existe, o povo só associa o efeito bola de neve a situações negativas, né? Nossa, aí vira uma bola de neve. Por quê? Repito, você tá com a frequência baixa, você vai atrair situações, pessoas é, de mesma frequência, e de fato vai virando uma bola de neve. Só que, se eu faço o teste, eu vejo que minimamente deu certo, e eu procuro me conectar mais, ser mais feliz, ser mais positiva, ser mais grata, quando eu acordar o olho na minha cama, a primeira coisa que fazer é agradecer, você vai perceber a diferença. E da mesma maneira, vira uma bola de neve. Então, se eu tenho a consciência, se hoje eu estou presente, né? Só por hoje eu escolho estar presente. Se hoje eu estou presente e eu percebo que da mesma maneira como existe um efeito bola de neve negativo, por que eu não vou fazer com que exista um efeito bola de neve positivo nos meus dias? Então isso é muito legal, por quê? Porque é o que acontece. Acreditando ou não, é o que acontece. E aí, eu igual falei de São Tomé, né? Na verdade, a gente fala São Tomé tem que ver para crer. Porque quando falaram, né, da ressurreição de Jesus Cristo, São Tomé não acreditou. E aí ele falou que só acreditaria vendo. E aí mesmo quando ele viu, ele ficou incrédulo. Só que eu tenho muito conectado esse dito também com outro episódio, porque naquele episódio do casamento, quando Jesus acabou os vinhos e Jesus é, se propôs a fazer a multiplicação dos vinhos lá, Tomé também estava presente. E aí, eu lembro, né? Inclusive, esse episódio tem no The Chosen. Jesus pediu para eles encherem os recipientes, eu não lembro o nome, os refis lá, que ficavam armazenados os vinhos. Pediu para enchê-los de água. E Tomé também desacreditou, então eu tenho muito mais presente aquele episódio do que o de fato. Do que o episódio que marca essa história de fato. Por quê? Porque tinha acabado os vinhos, eles estavam no meio de um casamento, e aí Jesus falou que ia fazer com que houvessem mais e pediu para que eles enchessem os barris de água. E aí ele, mais uma vez, não acreditou. Então, quantas vezes, quantas vezes o universo, Deus, tá pedindo para a gente encher aquele barril de água que vai se transformar em vinho e a gente está desacreditado? Então, por que a gente tem que achar que tudo tem que ser sempre difícil? Cara, Deus, Jesus Cristo, Deus abriu o mar. É óbvio que hoje, talvez, isso seja num sentido figurado de se dizer, mas naquela época isso aconteceu. Jesus fez com que a água se transformasse em vinho. Ah, Amanda, mas é uma coisa muito louca, como que você vai fazer? Talvez hoje a gente não tenha 1% desse nível de consciência para que algum milagre visível nesse tipo aconteça. Mas se a gente crer e soltar e confiar, elas vão acontecer. Então por que a gente acha que tudo tem que ser difícil? Por que a gente acha que a gente tem que se lascar para as coisas acontecerem na nossa vida? Por que a gente não tenta elevar a frequência, minimamente que seja? Por que a gente só não tenta? Ah, eu não acredito, tá tudo bem, mas só tenta. Né? Então, cara, eu acho que a gente romantiza de uma maneira negativa, né? A gente romantiza muito sofrimento, que as coisas só estão na minha vida quando eu passo por um processo horrível e eu oro para sair dele. Você chegou naquela situação com uma maneira de conseguir se olhar e recalcular a rota e se reconectar, porque às vezes a gente só consegue parar de fato quando a gente chega, entre aspas, no fundo do poço. O que foi que eu falei? Às vezes quando tá indo tudo bem, a gente não consegue parar. Então, se a gente não consegue parar para analisar alguma situação, ou se a gente vai se afastando da gente, a espiritualidade, ela é divinamente sábia. Ela vai encontrar um jeito de te fazer parar. E aí, naquele momento que ela te faz parar, é quando você começa a se reconectar, a se aproximar de Deus e as coisas começam a dar certo. Então, quantas vezes você já falou, nossa, eu tô perdida, eu não aguento mais, é isso, nananana. E aí você chama, né? Você clama. E Deus disse pra gente, bate na porta e ela será aberta. Ele é tão, ele é tão incrível que ele não é intrometido.
Ele só vem quando a gente. É óbvio que existem os nossos guias, os nossos protetores, os nossos anjos da guarda ali, sempre na nossa retaguarda, porque senão ia dar ruim grandão, né? Mas a intervenção só vem de fato perante determinados problemas na nossa vida quando a gente clama, né? E aí as coisas começam a fluir de volta. Por quê? Porque sem perceber a gente vai levando a frequência, as coisas vão dando certo, a gente vai ficando feliz, as oportunidades vão surgindo, a gente se aproxima de pessoas novas, a gente se aproxima daqueles amigos que nos fazem bem, daquelas amigas que sempre a gente sabe que pode contar. Então a nossa frequência vai levando, as coisas vão dando certo. Então não é porque você chegou no fundo do poço. Então tem gente que enraiza isso, né? Ah, as coisas são difíceis porque eu preciso sempre chegar no fim do poço. Não. Isso é um estado de consciência. Você colocou na sua cabeça que você só consegue algo quando você passa por uma situação difícil. E, na verdade, eu devo concordar, igual as pessoas falam, depois da tempestade sempre vem a bonança, né? Bonança, né? Por quê? Porque é sempre na tempestade que a gente resolve clamar. E quando a gente clama, a bonança, os dias de glória vêm, né? Só que se eu trazer isso pra minha consciência e entender que uma frequência elevada, na verdade, é o que me faz bem, por que eu não tento manter essa frequência? Repito, só faz o teste. Piorar as coisas não vão, só faz o teste. Então, eu acho que existem muitas crenças, e todos nós temos crenças limitantes, que às vezes faz com que a gente perca o brilho. Ah, tem que ser difícil, tem que ser isso. Aí você passa, você acorda, você vai num efeito durante o dia que você não percebe, o dia acabou. Aí a segunda-feira acabou. Que bom, segunda-feira acabou. Terça-feira acabou. A quarta, a quinta, nossa, chegou a sexta. Vou arrasar. Só que ela vai acabar também, assim como o sábado e o domingo. E aí eu te pergunto, você é mais feliz nos finais de semana ou na segunda-feira? Porque, no geral, isso é um desperdício de tempo e de vida. É óbvio que a gente não vai ser feliz na Namastê, vai beira todo dia 100%, não, porque haverão dificuldades. E são elas que nos fazem evoluir. Mas como que eu vou lidar com essas dificuldades? Estou num ambiente que me faz bem, eu estou com pessoas que me fazem bem, eu estou numa situação, em lugares que fazem sentido para mim. Então, o que que faz a gente perceber assim, né? Que é um desperdício se a gente deixa as coisas acontecerem sem que a gente tenha a consciência do estar presente. Porque se eu estou presente, eu percebo que eu sou grata pelo meu trabalho, porque é o meu trabalho que vai me proporcionar uma viagem, um sustento da minha família. Eu sou grata por esse dia. Percebe como até falando fica diferente? Fica mais leve. Então, se eu tô atraindo pessoas em situações difíceis, cara, é porque eu tô enxergando a vida assim. E não tô falando, repito, haverão dificuldades, mas como eu vou lidar com isso? Esses momentos, o que que essas pessoas estão querendo me dizer? Porque tá querendo dizer algo, né? Então, amigas, podemos até não acreditar. Quer dizer, eu acredito muito e uso isso a meu favor. E às vezes que eu me perdi, eu lembrei o quanto isso me fazia bem. Mas o que, na verdade, tudo nos clama, nos pede para que a gente se reconecte, estejamos presentes na nossa vida, acreditando, confiando. Eu gosto muito desse mantra: entrego, confio, recebo e agradeço. Por quê? Eu confio, na verdade, confio, entrego, aceito e agradeço. Eu confio. E se eu confio, eu entrego. Então, se eu entrego, eu não tenho medo, eu não tenho ansiedade. Eu aceito, né? Porque todas as oportunidades vão vir na mesma frequência que eu estiver, sendo elas elevadas ou de baixa frequência, e eu agradeço, porque eu sou grata. Repita esse mantra aí. Entrego, confio, aceito e agradeço. As coisas vão ser diferentes. Elas vão ser diferentes. Um pouquinho, nem que seja um pouquinho, elas vão ser diferentes. E aí, quando você enxergar esse pouquinho, você vai querer fazer com que esse pouquinho se multiplique. E talvez a gente só precise encher o nosso barril de água e ficar olhando, né? A gente só enche. Enche. Enche que você vai ver virar vinho.